Você diria sim. Você já foi julgada por estar sozinha com um bebê no colo? Já sentiu o mundo fechar todas as portas quando você mais precisava de ajuda? E se, no pior dia da sua vida, você batesse a porta errada e um milionário solitário abrisse? Essa é a história de Sara, uma mãe despejada com um bebê nos braços, e de Alexandre, um homem que tinha tudo, menos o que só ela poderia lhe dar, um motivo para recomeçar. Comente, você aceitaria uma proposta de um desconhecido pelo seu filho? Curta se acredita que o destino aparece quando a esperança morre. Inscreva-se no canal. Histórias assim, só aqui. Compartilhe com alguém que está precisando acreditar no amor. A chuva martelava contra as janelas do corredor, enquanto Sara apertava o filho contra o peito, sentindo o cheiro azedo do mofo nas paredes descascadas. O bebê choramingava baixinho, seus dedinhos minúsculos agarrando a blusa rasgada dela, como se soubesse que o mundo estava desmoronando ao redor deles. "Chega de conversa! Você está fora!" O síndico empurrou a porta do apartamento com tanta força que ela bateu na parede, fazendo eco pelo corredor vazio. Sara sentiu o gosto salgado das lágrimas escorrendo até os cantos da boca. Suas pernas tremiam enquanto tentava equilibrar a mochila pesada nas costas e o bebê nos braços. O pequeno Miguel tinha apenas 8 meses e seus olhinhos castanhos a fitavam com uma confiança que partia o coração dela. Ele ainda não sabia que a mãe havia falhado. "Por favor, só mais uma semana." Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. "Uma semana? Você deve 3 meses." O homem careca gesticulava violentamente, cuspindo as palavras. "E não adianta fazer essa cara de coitada. Mãe solteira não é desculpa para não pagar aluguel." Os vizinhos começaram a aparecer nas portas. Alguns com expressões de piedade falsa, outros com olhares de desprezo. Sara podia sentir o peso de cada julgamento queimando sua pele como ferro em brasa. A senhora do 302 balançava a cabeça negativamente, murmurando algo sobre essas meninas irresponsáveis. O som das palavras atravessava o ar como facas. "Mãe", Miguel balbuciou, esticando a mãozinha em direção ao rosto dela. Sara fechou os olhos, inspirando o cheiro doce do cabelo do filho, aquele aroma único de bebê que sempre a acalmava. Mas hoje, nem isso conseguia amenizar o desespero que crescia em seu peito como uma planta venenosa. "Olha só o que você fez com essa criança!" A voz estridente da vizinha do lado cortou o ar. "Que exemplo é esse? Morando de favor, sem pai, sem estrutura." Cada palavra era uma bofetada. Sara sentia o sabor metálico do sangue onde mordia o lábio inferior, tentando conter os soluços que ameaçavam explodir. O corredor parecia girar ao seu redor, as paredes amareladas pelo tempo se fechando como as de uma prisão. "Eu trabalhei, eu tentei." As palavras saíram engasgadas. "O dinheiro da faxina não chegou a tempo, mas eu consegui emprego numa padaria." "Emprego numa padaria." O síndico riu com crueldade. "Você acha que vai conseguir pagar 3 meses de atraso com salário de padaria? Acorda pra vida, menina." Miguel começou a chorar, um som agudo que ecoava pelo corredor como um alarme de emergência. Sara balançou o corpo instintivamente, aquele movimento que havia aprendido nas madrugadas intermináveis, quando era só ela e ele contra o mundo. O bebê se acalmou um pouco, mas seus olhinhos vermelhos continuavam fixos no rosto da mãe, como se tentasse entender por que todos aqueles estranhos estavam gritando. "Vocês não têm coração?" Sara ergueu a voz pela primeira vez, surpresa com a própria coragem. "É uma criança. Ele não tem culpa de nada. A culpa é sua por ter posto ele no mundo sem condições." A mulher do 302 deu um passo à frente, o rosto contorcido de raiva. "Essas meninas de hoje acham que filho é boneca, né? Depois vem chorar que a vida é difícil." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Sara podia ouvir apenas o som da própria respiração acelerada e os pequenos ruídos que Miguel fazia com a boca. O bebê havia parado de chorar e agora a observava com aqueles olhos enormes, como se soubesse que este era um momento que mudaria tudo. 15 minutos, o síndico berrou, consultando o relógio barato no pulso. 15 minutos para sair ou eu chamo a polícia. Sara sentiu as pernas fraquejarem. O chão de cerâmica fria parecia subir em sua direção, e ela teve que se apoiar na parede para não cair. A textura áspera da tinta descascada arranhava sua palma suada. O cheiro de desinfetante barato, misturado com cigarro, impregnava o ar, fazendo seu estômago embrulhar. Onde eu vou com ele? Suas palavras eram quase inaudíveis. Daí, isso não é problema meu. O homem já estava trancando a porta, o barulho das chaves ecoando como um martelo batendo no caixão de seus sonhos. Deveria ter pensado nisso antes de engravidar. Miguel esticou os bracinhos para cima, tocando o rosto molhado da mãe com suas mãozinhas macias. O gesto simples e puro contrastava brutalmente com a crueldade do mundo ao redor deles. Sara beijou a testa do filho, sentindo a pele macia e o cheiro talcado que sempre a fazia lembrar que, apesar de tudo, ela havia criado algo perfeito. Mamãe vai dar um jeito, amor, sussurrou contra os cabelos finos do bebê. Mamãe sempre dá um jeito. Mas pela primeira vez, desde que Miguel havia nascido, Sara não sabia como cumprir essa promessa. Ela ajeitou a mochila pesada nas costas. Tudo o que possuíam no mundo cabia ali dentro. E começou a caminhar pelo corredor. Cada passo ecoava contra o piso frio, um som oco que parecia anunciar o fim de tudo. As portas se fecharam uma a uma atrás dela, como se os vizinhos quisessem apagar da memória a cena que haviam presenciado. Sara sabia que amanhã eles contariam a história para outros, transformando sua desgraça em fofoca de elevador. Sabe aquela menina do 304? Pois é, foi despejada. Bem feito, né? Quem mandou? Ao chegar ao térreo, a chuva havia aumentado. Através da porta de vidro do prédio, Sara podia ver as gotas grossas batendo na calçada, criando pequenas poças que refletiam as luzes dos postes. O mundo lá fora parecia hostil e frio, mas não mais do que o mundo que ela estava deixando para trás. Miguel murmurou algo incompreensível, seus dedinhos brincando com um botão solto da blusa dela. Mesmo em meio ao caos, ele encontrava pequenas alegrias, pequenas descobertas. Sara invejava essa inocência, essa capacidade de estar presente no momento sem compreender a dimensão da tragédia. Ela empurrou a porta e o vento frio da noite a atingiu como um soco. A chuva imediatamente começou a molhar seus cabelos, escorrendo pelo rosto e misturando-se com as lágrimas que não conseguia mais conter. Sara puxou a mantinha sobre a cabeça de Miguel, protegendo-o da água gelada. "Vamos, meu amor", sussurrou, mais para si mesma do que para ele. "Vamos encontrar nosso lugar no mundo." Mas enquanto se afastava do único lar que Miguel havia conhecido, Sara não conseguia imaginar onde esse lugar poderia ser. A noite escura e chuvosa se estendia à sua frente como um mar de possibilidades assustadoras. E ela, com um bebê nos braços e uma mochila nas costas, era apenas um pequeno barco à deriva em uma tempestade que parecia não ter fim. As luzes da cidade piscavam ao longe, frias e indiferentes ao drama que se desenrolava nas ruas molhadas. Sara abraçou Miguel mais forte e deu o primeiro passo em direção ao desconhecido, sem saber que o destino estava prestes a bater à sua porta da forma mais inesperada possível. Sara caminhava pelas ruas desertas há quase 2 horas, sentindo o peso do filho em seus braços se multiplicar a cada passo. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas o frio cortante da madrugada atravessava sua blusa encharcada como lâminas de gelo. Miguel dormia profundamente, alheio ao drama que o cercava,
seu rostinho angelical relaxado contra o peito da mãe. O bairro havia mudado completamente. As ruas estreitas e mal cuidadas deram lugar a avenidas largas e bem iluminadas, onde cada poste de luz parecia um soldado guardando segredos de uma vida que ela nunca conheceria. As casas foram ficando maiores, os muros mais altos, os portões mais imponentes. Sara se sentia como uma intrusa naquele mundo de silêncio e opulência. Suas pernas tremiam de cansaço e frio. O tênis furado deixava a água entrar, e ela podia sentir as meias molhadas grudando na pele dos pés. Cada passo era uma pequena tortura, mas ela continuava andando, porque parar significava aceitar que não havia lugar para eles em lugar nenhum. "Onde é que eu vim parar?" murmurou para si mesma, olhando ao redor. Foi então que viu. No final da rua, quase escondida entre árvores centenárias, uma mansão se erguia majestosa contra o céu noturno. A construção em estilo clássico tinha 3 andares, janelas enormes com molduras ornamentadas e um jardim que parecia saído de um conto de fadas. Mesmo na escuridão, Sara podia perceber a grandiosidade do lugar. "Prima Luciana", sussurrou, um fio de esperança brotando em seu peito. Ela se lembrava vagamente de uma conversa entre sua mãe e uma tia, anos atrás, sobre uma prima distante que havia se casado com um homem rico e morava numa mansão no bairro nobre. Luciana. Sim, esse era o nome. Sara nunca a havia conhecido pessoalmente, mas sua mãe sempre falava dela com um misto de admiração e inveja. "Deve ser aqui." Ela olhou para Miguel, que continuava dormindo tranquilamente. "Ela é família, meu amor. Família ajuda a família, né?" Sara ajeitou a mochila nas costas e se aproximou do portão imponente. O metal trabalhado formava desenhos elaborados, e através das grades ela podia ver uma fonte no centro do jardim, suas águas brilhando sob a luz suave dos refletores. O contraste com a vida que ela levava era tão brutal que, por um momento, ela hesitou. Mas Miguel se mexeu nos braços dela, fazendo um barulhinho doce com os lábios, e Sara sentiu a determinação renascer. Por ele, ela seria capaz de engolir o orgulho e pedir ajuda. Por ele, ela bateria em qualquer porta. O interfone estava embutido em uma coluna de mármore ao lado do portão. Sara respirou fundo, ajeitou Miguel nos braços e apertou o botão. O som ecoou no ar noturno, quebrando o silêncio solene do bairro. Ela esperou, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que podia ser ouvido a metros de distância. Nada. Apertou novamente, desta vez mantendo o dedo no botão por mais tempo. O som agudo do interfone cortou a noite como um grito de socorro. Sara encostou o rosto nas grades frias, tentando ver algum sinal de vida na casa. Uma luz se acendeu no segundo andar. "Alguém está acordando", sussurrou, sentindo uma mistura de alívio e nervosismo. Miguel abriu os olhinhos e a fitou com aquele olhar sereno, que sempre a tranquilizava. Mesmo não entendendo nada do que estava acontecendo, ele parecia confiar completamente na mãe. Sara beijou sua testa macia, sentindo o cheiro doce de talco e leite materno que emanava de sua pele. O som de passos se aproximando fez seu coração disparar. Alguém estava vindo atender. Sara ajeitou os cabelos molhados, tentando se apresentar de forma minimamente decente, mesmo sabendo que sua aparência estava longe do ideal. A porta principal da casa se abriu e uma figura masculina apareceu no hall iluminado. Mesmo à distância, Sara podia perceber que não era uma mulher. O homem caminhou lentamente pelo jardim, suas pegadas ecoando no caminho de pedras portuguesas. Conforme se aproximava, Sara conseguia distinguir melhor suas características. Alto, imponente, vestindo um terno escuro mesmo àquela hora da madrugada.
Os cabelos escuros tinham alguns fios grisalhos nas têmporas e seu rosto carregava uma expressão de cansaço profundo, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Mas foram os olhos que mais a impressionaram. Mesmo na penumbra, ela podia ver que eram intensos, penetrantes, do tipo que parecia ler a alma das pessoas. A senhorita está perdida? A voz era grave, educada, mas carregada de uma frieza que fez Sara se encolher instintivamente. Eu procuro Luciana. Sara gaguejou, de repente consciente de quão ridícula deveria parecer. Luciana Menezes. Ela mora aqui? O homem franziu a testa, estudando-a com atenção. Seus olhos desceram para Miguel, que havia acordado completamente, e agora observava o estranho com curiosidade infantil. Não conheço nenhuma Luciana Menezes. Ele fez uma pausa, e Sara teve a impressão de que estava avaliando a situação. Esta é minha residência, Alexandre Del Valle. Sara sentiu o mundo desabar mais uma vez. Não era a casa da prima, era a casa de um completo estranho. E ela, uma mulher desesperada com um bebê no colo, havia acordado um homem rico no meio da madrugada. A humilhação queimava suas bochechas como fogo. Me desculpe. Ela deu um passo para trás, tropeçando na própria mochila. Eu pensei que... Desculpe por incomodar. Foi então que aconteceu algo que mudaria tudo. Miguel, com aquela curiosidade natural dos bebês, estendeu os bracinhos minúsculos em direção ao homem. Suas mãozinhas se abriram e fecharam no ar, num gesto universal de pega no colo, que derreteria qualquer coração. Mas o que surpreendeu Sara foi a reação do estranho. Alexandre Del Valle parou no meio do movimento, como se tivesse sido atingido por um raio. Seu rosto, até então impassível, se suavizou de uma forma quase imperceptível. Ele olhou para Miguel com uma expressão que Sara não conseguia decifrar. Surpresa, ternura, algo que parecia muito com saudade. Alexandre murmurou, a voz saindo mais baixa, quase um sussurro. Quantos meses ele tem? 8. Sara respondeu automaticamente, ainda chocada com a mudança súbita no comportamento do homem. Miguel continuou estendendo os bracinhos, fazendo aqueles ruídos adoráveis que os bebês fazem quando querem atenção. E então, para completo espanto de Sara, ele conseguiu agarrar uma das lapelas do paletó de Alexandre através das grades do portão. O tecido era de uma qualidade que Sara nunca havia tocado, macio como seda, mas com uma textura rica que falava de alfaiataria cara e bom gosto. Miguel apertou o paletó com seus dedinhos minúsculos, levando o tecido à boca como costumava fazer com tudo que estava ao seu alcance. Alexandre ficou completamente imóvel, como se fosse uma estátua. Seus olhos estavam fixos no bebê, e Sara podia ver uma batalha interna acontecendo por trás daquele olhar. Havia dor ali, uma dor antiga e profunda, mas também algo mais, uma fome, um desejo desesperado por algo que ele havia perdido há muito tempo. Ele gosta de você, Sara sussurrou sem saber por que estava tentando prolongar aquele momento estranho. Faz tempo que uma criança... Alexandre começou a falar, mas se interrompeu. Ele olhou para Sara como se a visse pela primeira vez. Vocês estão molhados. E com frio. Não era uma pergunta, era uma constatação. Sara podia sentir o olhar dele avaliando sua aparência. Os cabelos encharcados, a roupa grudada no corpo, os lábios roxos de frio. Mas não havia julgamento naquele olhar, apenas preocupação. Nós vamos... Sara começou a dizer, tentando soltar Miguel da lapela do paletó, mas o bebê se recusava a largar. Entrem. A voz de Alexandre saiu firme, definitiva. O quê? Sara piscou, certa de que havia ouvido errado. Entrem na casa. Ele repetiu, já tirando as chaves do bolso. Vocês precisam se aquecer. A criança pode ficar doente. Sara ficou paralisada.
Aceitar a ajuda de um estranho no meio da madrugada com um bebê no colo? Todas as suas noções de segurança gritavam para ela recusar, mas o frio cortante, o cansaço extremo e principalmente a preocupação com Miguel falavam mais alto. Eu não posso. Somos estranhos. Ela tentou protestar, mas sua voz soava fraca mesmo para seus próprios ouvidos. Meu nome é Alexandre Del Valle. Ele disse enquanto abria o portão, o metal pesado se movendo silenciosamente sobre dobradiças bem lubrificadas. Agora não somos mais estranhos. Miguel soltou o paletó e bateu palminhas, como se estivesse comemorando a vitória. O som alegre ecoou na noite silenciosa, trazendo uma leveza inesperada para a situação tensa. Sara olhou para o homem à sua frente. Alto, elegante, com olhos que guardavam segredos, mas que haviam se tornado mais suaves desde que Miguel havia estendido os bracinhos para ele. Havia algo nele que ela não conseguia identificar. Uma vulnerabilidade escondida atrás da fachada de controle e sucesso. Por favor, Alexandre disse, e nessa palavra simples havia uma súplica que Sara não esperava ouvir. Deixem-me ajudar. Sara olhou para Miguel, que agora sorria para o estranho como se fossem velhos amigos. Seu filho, que sempre havia sido um bebê cauteloso com pessoas desconhecidas, parecia completamente à vontade na presença daquele homem. E foi assim, seguindo o instinto de uma criança de 8 meses, que Sara deu o primeiro passo em direção ao jardim perfeitamente cuidado, não sabendo que estava entrando não apenas numa casa, mas numa vida completamente nova. O portão se fechou atrás deles com um som suave, mas definitivo, como se o destino estivesse selando um pacto que nenhum dos dois ainda compreendia. O calor da casa envolveu Sara como um abraço maternal. Após horas na chuva gelada, a sensação de entrar num ambiente aquecido era quase avassaladora. O hall de entrada era uma sinfonia de mármore e cristal. Um lustre imenso pendia do teto alto, seus pingentes refletindo a luz dourada em milhares de pequenos arco-íris. O cheiro no ar era uma mistura sofisticada de madeira encerada, flores frescas e algo que ela não conseguia identificar, mas que transmitia riqueza e bom gosto. Por aqui, Alexandre indicou uma sala à direita, sua voz ecoando levemente no espaço amplo. Sara hesitou por um momento, consciente de que estava pingando água no piso de mármore perfeito. Seus tênis encharcados faziam pequenos ruídos molhados a cada passo, sons que pareciam profanos naquele templo de elegância. Miguel, por outro lado, estava encantado com tudo ao redor, seus olhinhos grandes se movendo de um lado para outro, absorvendo cada detalhe como uma esponja. A sala para onde Alexandre a conduziu era ainda mais impressionante que o hall. Poltronas de couro cor de mel estavam dispostas em volta de uma lareira, onde o fogo crepitava mansamente, lançando sombras dançantes nas paredes revestidas de madeira escura. Prateleiras enormes, repletas de livros, se estendiam do chão ao teto, e Sara teve a sensação de estar dentro de uma biblioteca de filme. Sentem-se aqui. Ele indicou uma poltrona próxima ao fogo. Vou buscar algumas toalhas. Sara se acomodou na poltrona, afundando no couro macio que ainda carregava o calor do fogo. Era a primeira vez em meses que se sentava em algo verdadeiramente confortável. Miguel se aninhou em seus braços, fascinado pelas chamas que dançavam na lareira. O bebê estendeu uma mãozinha em direção ao fogo, como se quisesse capturar aquelas línguas douradas de luz. Não, amor. Sara sussurrou, beijando o topo da cabeça do filho. Fogo faz dodói. Alexandre retornou carregando toalhas felpudas que pareciam mais caras que toda a roupa que Sara possuía. Ele se aproximou lentamente, como se não quisesse assustá-la. Para vocês. Ele estendeu as toalhas, seus dedos roçando brevemente os de Sara quando ela as pegou.
O toque foi rápido, quase acidental, mas Sara sentiu uma corrente elétrica percorrer sua pele. Não era apenas o contraste entre suas mãos geladas e as dele, aquecidas pelo ambiente. Havia algo mais, uma energia que ela não conseguia explicar. Obrigada, ela murmurou, envolvendo Miguel numa das toalhas macias. Alexandre se afastou alguns passos, as mãos nos bolsos do paletó, observando-a secar o bebê com movimentos cuidadosos e experientes. Havia algo hipnótico na forma como Sara tratava o filho, cada gesto carregado de um amor tão puro e protetor que chegava a ser comovente. "Vocês estão com fome?" ele perguntou de repente. Sara hesitou. Ela não comia desde o café da manhã, e isso havia sido há mais de 16 horas. Seu estômago estava completamente vazio, mas admitir que precisava de comida parecia mais uma humilhação numa noite já repleta delas. Ela começou, mas Miguel escolheu aquele momento para começar a choramingar, aquele choro baixinho que significava fome. "Ele precisa comer", Alexandre constatou, e Sara assentiu envergonhada. "Eu tenho uma mamadeira na mochila. Se tiver como esquentar o leite." "Claro, venham comigo." A cozinha da mansão era um sonho de qualquer dona de casa. Bancadas de granito se estendiam por metros. Eletrodomésticos de aço inoxidável reluziam sob a iluminação perfeita, e uma ilha central oferecia espaço suficiente para preparar banquetes. Mas o que mais chamou a atenção de Sara foi como tudo parecia pouco usado, como se fosse mais um cenário do que um local onde se vivia de verdade. Alexandre preparou a mamadeira com uma eficiência que a surpreendeu. Suas mãos grandes e elegantes manuseavam a mamadeira e o aquecedor com cuidado, testando a temperatura do leite no pulso antes de entregar para Sara. "Você tem experiência com bebês?" ela perguntou impressionada. Por um momento, o rosto de Alexandre se fechou, como se uma cortina houvesse descido sobre suas feições. Seus olhos se voltaram para a janela escura, e Sara percebeu que havia tocado em algum assunto doloroso. "Um pouco", ele respondeu finalmente, a voz carregada de algo que parecia muito com melancolia. Miguel sugou a mamadeira com voracidade, fazendo aqueles ruídos de satisfação que sempre arrancavam sorrisos de Sara. Enquanto o alimentava, ela observou Alexandre preparar um prato com fatias de pão, queijo, frutas e frios, tudo disposto com um capricho que falava de alguém acostumado à perfeição. "Para você." Ele colocou o prato na bancada ao lado dela. "Eu não posso." Sara protestou, mas sua voz foi traída pelo rugido audível de seu estômago. "Pode e vai", Alexandre disse com firmeza. Uma mãe que não come não consegue cuidar do filho. Havia uma autoridade natural em sua voz, o tipo de comando que vinha de alguém acostumado a ser obedecido. Mas também havia gentileza, uma preocupação genuína que fez o coração de Sara acelerar de uma forma inesperada. Ela comeu em silêncio, cada mordida uma explosão de sabores que há muito havia esquecido. O queijo era cremoso e saboroso. O pão fresco tinha uma crosta dourada perfeita e as frutas estavam no ponto exato de doçura. Era comida de verdade, preparada com carinho e qualidade. Alexandre a observava comer com uma expressão indecifrável. Ele havia se servido de um café que cheirava divinamente, mas não tocava na xícara, apenas a segurava entre as mãos como se precisasse do calor. "Por que você nos ajudou?" Sara perguntou de repente, a pergunta saindo antes que ela pudesse se censurar. Ele demorou para responder, os olhos fixos no bebê que havia terminado a mamadeira e agora brincava com os próprios pés, completamente alheio à tensão no ar. "Você me olhou nos olhos", ele disse finalmente. "A maioria das pessoas, quando me vê o dinheiro primeiro, o homem depois. Você olhou para mim como se eu fosse apenas uma pessoa. Você é apenas uma pessoa."
Sara respondeu sem pensar. Alexandre riu, um som baixo e sem humor. Há muito tempo que ninguém me vê assim. Houve um silêncio, preenchido apenas pelo som do fogo crepitando na lareira da sala ao lado e pelos ruídos suaves que Miguel fazia enquanto explorava seus próprios dedos. Sara terminou de comer, sentindo-se mais humana pela primeira vez em dias. Obrigada, ela disse, levantando-se da banqueta. Pela comida, pelo calor, por tudo, mas nós devemos ir agora. Para onde? A pergunta simples a atingiu como um soco. Para onde mesmo? Ela não tinha resposta. Não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha ninguém. A realidade havia voltado com força total, espantando a sensação temporária de segurança que aquela casa proporcionara. Eu vou dar um jeito, ela murmurou, tentando soar mais confiante do que se sentia. Alexandre se levantou também, sua altura se tornando ainda mais imponente na cozinha. Ele caminhou até a janela, as mãos novamente nos bolsos, observando o jardim molhado lá fora. Eu tenho uma proposta para você, ele disse sem se virar. Uma proposta? Preciso que alguém finja ser minha esposa por 30 dias. Sara quase derrubou Miguel do cholo. As palavras pareciam ter saído do nada, absurdas demais para serem reais. O quê? Ela balbuciou. Alexandre se virou para encará-la e Sara viu que ele estava completamente sério. Não havia brincadeira em seus olhos escuros, apenas uma determinação férrea que a fez engolir em seco. Tenho questões legais que exigem que eu apareça publicamente como um homem casado e estável. Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Em troca, você e seu filho terão casa, comida, roupas, segurança, tudo o que precisarem. Mas por que eu? Sara se levantou, Miguel se agitando em seus braços, como se sentisse a tensão da mãe. Você nem me conhece. Exatamente por isso. Alexandre deu um passo em direção a ela. Você não tem segundas intenções. Não está atrás do meu dinheiro ou da minha posição social. Você é genuína. Sara sentiu o coração disparar. A proposta era absurda, perigosa, impossível. Fingir ser esposa de um homem que ela havia conhecido há menos de 2 horas, com um bebê. As implicações, os riscos, a loucura de tudo aquilo a deixava tonta. Isso é insano, ela sussurrou. É prático, Alexandre retrucou. Você precisa de um lar. Eu preciso de uma esposa. Temporariamente. Miguel escolheu aquele momento para estender os bracinhos novamente em direção a Alexandre, como havia feito no portão. Mas desta vez, quando Alexandre hesitantemente estendeu as mãos, Sara o entregou. O homem recebeu o bebê com uma delicadeza surpreendente, como se estivesse segurando algo infinitamente precioso. Miguel se acomodou naturalmente nos braços dele, uma mãozinha se agarrando na lapela do paletó, enquanto a outra explorava o rosto masculino com curiosidade infantil. Ele confia em você, Sara observou admirada. Crianças são honestas, Alexandre murmurou, uma nota de ternura na voz que ela não havia ouvido antes. Elas sentem quando alguém não vai machucá-las. Sara observou os dois juntos. O homem poderoso e sofisticado, segurando seu filho com tanto cuidado, Miguel completamente relaxado nos braços de um estranho. Havia algo profundamente tocante naquela cena, como se 2 solidões tivessem encontrado uma forma inesperada de se conectar. Você me daria uma casa de verdade? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Uma casa de verdade, Alexandre confirmou. Um quarto para você, um berçário para ele, segurança, estabilidade, tudo que uma criança precisa para crescer bem. E depois dos 30 dias? Depois dos 30 dias, você será livre para ir ou ficar, conforme desejar. Mas independente da sua escolha, eu garantirei que vocês tenham condições de recomeçar a vida com dignidade. Sara fechou os olhos, tentando processar tudo. Era muita informação,
muita mudança, muita esperança surgindo do nada numa noite que havia começado como a pior de sua vida. Por que você faria isso? Ela perguntou, abrindo os olhos para encontrar o olhar dele. Alexandre olhou para Miguel, que havia adormecido em seus braços, o rostinho angelical relaxado em sono profundo. Porque você me olhou nos olhos e não me pediu nada. Ele repetiu as palavras que havia dito antes, mas agora elas carregavam um peso diferente. Isso é mais raro do que você imagina. Sara estendeu as mãos para pegar Miguel de volta, mas Alexandre fez um gesto negativo. Deixe-o dormir, ele sussurrou. Faz muito tempo que não seguro uma criança. E foi assim, observando um homem poderoso embalar seu filho com uma ternura que parecia doer, que Sara tomou a decisão que mudaria suas vidas para sempre. Aceito, ela sussurrou. Alexandre ergueu os olhos para ela, e pela primeira vez, desde que se conheceram, Sara viu algo que se parecia muito com alívio cruzar seu rosto. Então, bem-vindos ao seu novo lar. A luz dourada do amanhecer filtrava através das cortinas de seda, criando um jogo de sombras suaves que dançavam pelas paredes do quarto mais luxuoso que Sara jamais havia imaginado. Ela acordou lentamente, desorientada, o corpo afundado em lençóis que pareciam nuvens e travesseiros que cheiravam a lavanda francesa. Por um momento, achou que estava sonhando, até ouvir o som familiar de Miguel balbuciando no berço ao lado da cama. Bom dia, meu amor, sussurrou, levantando-se para pegar o filho. O berço era uma obra de arte em madeira entalhada, com móveis delicados que giravam suavemente, projetando formas coloridas no teto. Miguel estava acordado há pouco tempo, suas bochechas rosadas e os cabelos bagunçados, mas sorrindo, como se o mundo fosse o lugar mais maravilhoso que existia. Sara o pegou no colo, sentindo o peso familiar e reconfortante de seu corpo morninho. Foi então que se lembrou. Não estava sonhando. Tudo havia acontecido de verdade. A proposta insana, a aceitação desesperada, a promessa de um novo começo. O quarto era 3 vezes maior que o apartamento onde viviam antes. Uma cama king size dominava o centro, ladeada por criados mudos em mogno escuro. Uma poltrona de leitura estava posicionada próxima à janela francesa que dava para o jardim, e uma cômoda antiga ocupava toda uma parede. Mas o que mais a impressionava era a sensação de que tudo aquilo havia sido preparado especialmente para ela. As cores suaves, os tecidos delicados, até mesmo os produtos de higiene no banheiro eram de marcas femininas caras. Como ele soube do que eu gostaria, murmurou para Miguel, que respondia com gorgolejos alegres. Uma batida suave na porta a fez-se sobressaltar. Sara ajeitou rapidamente o roupão de seda que havia encontrado pendurado no banheiro. Outra peça que parecia ter sido escolhida especialmente para ela. Entre, disse, a voz ainda rouca de sono. A porta se abriu para revelar uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos num coque impecável, vestindo um uniforme discreto, mas elegante. Seu rosto era bondoso, marcado por linhas de expressão que falavam de alguém que sorria com frequência. Bom dia, senhora. A mulher fez uma reverência leve. Meu nome é Carmen. Sou a governanta da casa. O senhor Del Valle pediu para que eu a ajudasse com o que precisar. Obrigada. Sara gaguejou, ainda se acostumando com o tratamento formal. Onde ele está? O senhor saiu cedo para resolver alguns assuntos. Pediu para que a senhora se sentisse completamente à vontade e disse que voltaria para o almoço. Carmen se aproximou de Miguel, que imediatamente estendeu os bracinhos para ela. A governanta sorriu, uma expressão maternal iluminando seu rosto. E este deve ser o pequeno Miguel, ela disse com carinho. Que criança linda!
Já preparei o café da manhã. A senhora gostaria de se vestir primeiro? Sara olhou para as roupas que havia usado na noite anterior, ainda úmidas e sujas, largadas numa cadeira. A realidade de sua situação a atingiu novamente. Ela não tinha nada além daquelas roupas maltratadas e do conteúdo de uma mochila. Eu não... Só tenho estas roupas, começou a explicar envergonhada. Oh, mas o Sr. Del Valle providenciou isso também. Carmen abriu as portas de um closet que Sara não havia notado na noite anterior. O que ela viu a deixou sem respiração. Fileiras de roupas pendiam em cabides perfeitos, vestidos, blusas, calças, casacos, todos em sua numeração. As cores variavam de tons neutros a pastéis suaves, tecidos que gritavam qualidade e bom gosto. Nas prateleiras, sapatos de marcas que ela só conhecia de revistas. Nas gavetas, lingerie fina, meias de seda, acessórios delicados. Como ele soube meu tamanho? Sara perguntou, atordoada. O senhor tem um olho muito apurado para essas coisas. Carmen respondeu diplomaticamente. E para o bebê também. Ela indicou outro armário menor, repleto de roupinhas infantis nas medidas exatas de Miguel. Macacões macios, bode de algodão egípcio, sapatinhos minúsculos que pareciam obras de arte. Tudo novo, tudo perfeito, tudo escolhido com um cuidado que fez o coração de Sara acelerar. Vou deixá-la se arrumar, Carmen disse. Quando estiver pronta, desça para o café da manhã. Estarei na cozinha com Miguel, se a senhora permitir. Sara assentiu, ainda em choque, observando a governanta sair com o bebê no colo. Miguel parecia totalmente confortável com a mulher, o que era surpreendente, considerando como ele costumava ser cauteloso com estranhos. Sozinha no quarto, Sara se aproximou do closet novamente. Suas mãos tremeram quando tocou um vestido azul claro, o tecido macio como uma carícia contra seus dedos calejados pelo trabalho. Era mais bonito que qualquer coisa que ela já havia possuído, mais caro que tudo que tinha junto. Escolheu uma blusa de seda cor creme e uma calça de alfaiataria em tom caramelo. Quando se olhou no espelho do banheiro, quase não se reconheceu. As roupas caíam perfeitamente em seu corpo, realçando curvas que ela havia esquecido de ter. O tecido de qualidade fazia sua pele parecer mais luminosa e pela primeira vez em meses ela se sentiu bonita. O café da manhã estava servido numa sala de jantar íntima, com vista para o jardim, onde a luz da manhã criava um espetáculo de cores entre as flores. A mesa estava posta com porcelana fina, cristais que refletiam a luz como prismas, e uma variedade de comidas que faria qualquer hotel 5 estrelas ter inveja. Miguel estava numa cadeirão alto. Quando Carmen havia arranjado aquilo? Comendo papinha de frutas e babando de alegria. Ao ver a mãe, ele bateu palminhas e gritou, "Mamã!", seu rosto se iluminando com um sorriso banguela que derreteria qualquer coração. Ele comeu bem? Sara perguntou, beijando a testa do filho. Comeu toda a papinha e ainda pediu mais. Carmen respondeu com carinho. É uma criança muito bem comportada. A senhora deve estar orgulhosa. Sara sentiu os olhos marejarem. Há tanto tempo ninguém elogiava Miguel. Ninguém os tratava com gentileza. No prédio onde moravam, eram vistos como um incômodo, uma fonte de barulho e problemas. Ali, pela primeira vez, ela sentia que eram bem-vindos. Ela comeu em silêncio, saboreando cada mordida. Frutas frescas, pães quentinhos, sucos naturais, ovos preparados na perfeição. Era um banquete comparado ao que costumavam comer. E Sara teve que se controlar para não devorar tudo de uma vez. Carmen, disse hesitante, você trabalha aqui há muito tempo? 15 anos. A governanta respondeu, limpando o rosto de Miguel com uma delicadeza maternal. Desde que o Sr. Del Valle comprou esta casa. Ele sempre foi assim? Tão gentil?
Carmen pausou no que estava fazendo, seu rosto se tornando pensativo. Por um momento, Sara achou que ela não responderia. O Sr. Alexandre passou por momentos muito difíceis. Carmen disse finalmente. Mas, no fundo, ele sempre foi um homem bom. Só estava perdido. Antes que Sara pudesse fazer mais perguntas, o som de uma porta se fechando ecoou pela casa. Passos firmes se aproximavam, e Sara sentiu seu coração acelerar. Alexandre havia voltado. Ele apareceu na entrada da sala de jantar, e Sara teve que prender a respiração. Se ele estava elegante na noite anterior, agora estava devastadoramente atraente. Um terno azul marinho que parecia ter sido cortado especialmente para seu corpo, camisa branca impecável, gravata em tom de vinho. Mas eram os olhos que mais a impactavam. Quando eles pousaram nela, uma expressão de surpresa atravessou seu rosto. "Bom dia", ele disse, a voz mais rouca que na noite anterior. "Bom dia." Sara respondeu, de repente consciente de como devia parecer diferente com as roupas novas. Miguel escolheu aquele momento para começar a gritar de alegria, estendendo os bracinhos gordos em direção a Alexandre. O bebê se contorcia na cadeirinha, claramente querendo ir para os braços do homem. "Ele quer você." Sara observou, admirada. Alexandre se aproximou lentamente, como se não acreditasse que a criança realmente queria sua atenção. Mas quando Miguel continuou insistindo, ele o tirou da cadeirinha com o mesmo cuidado da noite anterior. "Bom dia, pequeno", ele murmurou, e Sara podia jurar que havia ternura real em sua voz. "Papai", Miguel balbuciou claramente, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alexandre ficou paralisado, como se tivesse levado um soco. Seus olhos se fecharam por um momento, e quando os abriu, Sara viu uma dor tão profunda que sentiu vontade de chorar. Ele não sabe o que está dizendo." Sara se apressou em explicar. "Bebês dessa idade chamam qualquer homem de papai." "Eu sei." Alexandre interrompeu, mas sua voz estava estranha, carregada de emoção. "Não se preocupe." Ele devolveu Miguel para Sara com gentileza, mas ela percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente. Havia uma história ali, uma dor que ele carregava como uma ferida que nunca havia cicatrizado completamente. "As roupas ficaram perfeitas", ele disse, mudando de assunto. Mas Sara percebeu o esforço que fazia para soar casual. "Como você soube meu tamanho?" Ela perguntou, genuinamente curiosa. "Eu tenho experiência com..." Ele hesitou e novamente Sara teve a sensação de que havia tocado em algo doloroso. "Só quis que vocês tivessem tudo o que precisassem." Carmen apareceu discretamente na porta. "Senhor Del Valle, os jornalistas chegaram. Estão esperando no escritório." "Jornalistas?" Sara perguntou alarmada. "Parte do nosso acordo", Alexandre explicou. "Precisamos tornar nosso casamento público. Nada muito invasivo, apenas algumas fotos e perguntas básicas." Sara sentiu o pânico subir pela garganta. Jornalistas? Fotos? Ela não estava preparada para aquilo. Não sabia como fingir ser esposa de alguém, muito menos diante de câmeras. "Eu não sei se consigo..." começou a dizer. Alexandre se aproximou dela, suas mãos grandes e quentes pousando suavemente em seus ombros. O toque era reconfortante, transmitindo uma segurança que ela não esperava sentir. "Você consegue", ele disse com firmeza. "Só precisa ser você mesma. Uma mãe dedicada que encontrou o amor numa segunda chance." "Mas e se eu disser algo errado? E se eles descobrirem que é tudo mentira?" "Não vão descobrir", ele garantiu. "Porque não é tudo mentira." "O que você quer dizer?" Alexandre hesitou, seus olhos procurando os dela com uma intensidade que fez seu coração disparar. "Eu realmente me importo com vocês", ele disse baixinho.
Isso não é fingimento. Antes que Sara pudesse responder, ele se inclinou e beijou sua testa com uma ternura que a fez tremer. O gesto foi suave, respeitoso, mas carregado de uma promessa que ela não conseguia compreender totalmente. Vamos mostrar ao mundo que esta família é real. Ele murmurou contra sua pele. E foi assim, com o coração batendo descompassado e Miguel balbuciando alegremente em seus braços, que Sara se viu sendo conduzida para enfrentar o primeiro desafio de sua nova vida. Convencer o mundo de que ela pertencia àquele lugar, ao lado daquele homem extraordinário que havia aparecido em sua vida como um anjo na noite mais escura que já vivera. O som das câmeras já podia ser ouvido do escritório, e Sara sabia que não havia mais volta. Ela era agora a senhora Del Valle, pelo menos aos olhos do mundo, e precisaria estar à altura desse papel, mesmo que por dentro ainda se sentisse como a garota desesperada que havia batido na porta errada na noite anterior. O jantar havia sido servido no terraço coberto, onde a brisa noturna carregava o perfume das rosas do jardim, e as velas criavam uma atmosfera íntima que contrastava com a tensão que Sara sentia no ar. 2 semanas haviam se passado desde sua chegada à mansão, 2 semanas de adaptação a uma vida que ainda parecia pertencer a outra pessoa. Miguel dormia tranquilamente no berço do quarto, após um dia repleto de brincadeiras no jardim e mimos de Carmen. Sara ajeitou o vestido de seda verde esmeralda, outro presente de Alexandre, e observou o homem à sua frente. Ele parecia distante naquela noite, mexendo distraidamente no vinho tinto em sua taça, os olhos perdidos nas sombras do jardim. Havia algo diferente nele, uma tensão que ela havia aprendido a reconhecer nos últimos dias. Você mal tocou na comida, Sara observou preocupada. Alexandre ergueu os olhos para ela. E por um momento, Sara viu uma vulnerabilidade que ele costumava esconder muito bem. Nos últimos 15 dias, ela havia percebido que por trás da fachada de controle absoluto existia um homem atormentado por demônios que ele preferia manter enterrados. Não estou com fome, ele respondeu, mas sua voz soava cansada. Sara estava prestes a insistir quando o som da campainha ecoou pela casa. Alexandre se enrijeceu imediatamente, sua postura se transformando numa rigidez quase militar. Ele consultou o relógio caro no pulso, franzindo a testa. Quem seria a esta hora? Sara perguntou. Antes que Alexandre pudesse responder, Carmen apareceu no terraço, o rosto visivelmente perturbado. Senhor Del Valle... Ela hesitou, como se não soubesse como formar as palavras. A senhora Valéria está aqui. Insiste em vê-lo. O efeito foi imediato. Alexandre ficou lívido, como se tivesse visto um fantasma. Seus dedos se crisparam ao redor da taça de vinho, e Sara podia ver uma batalha interna acontecendo por trás de seus olhos escuros. Valéria? Sara perguntou baixinho. Quem é Valéria? Minha ex-noiva. Alexandre respondeu entre dentes, cada palavra carregada de uma dor que ele tentava esconder. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Sara havia percebido que Alexandre evitava falar sobre relacionamentos passados, mas pela reação dele, era claro que aquela mulher tinha um poder sobre ele que ia muito além de um simples término. Você quer que eu... Sara começou, mas foi interrompida por uma voz feminina vinda do interior da casa. Onde ele está, Carmen? Não me venha com essa história de que não posso entrar. A voz era autoritária, acostumada a conseguir o que queria. Sara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma premonição de que a tranquilidade dos últimos dias estava prestes a ser destruída. Senhor... Carmen olhou para Alexandre com olhos suplicantes. Deixe ela vir. Alexandre disse finalmente, sua voz soando como o ranger de metal enferrujado.
passos se aproximavam pelo corredor, saltos altos batendo no mármore com determinação militar. Sara instintivamente se levantou, alisando o vestido, preparando-se para enfrentar o que quer que estivesse chegando. A mulher que apareceu no terraço era tudo o que Sara havia imaginado, e pior. Alta, loira platinada, com traços aristocráticos e um corpo esculpido que falava de horas em academias caras e cirurgiões plásticos renomados. Ela usava um vestido preto justo que custava mais que um carro popular, joias que cintilavam como pequenas estrelas e um ar de superioridade que fez Sara se sentir instantaneamente diminuída. Mas foram os olhos que mais a impressionaram. Azuis como gelo, calculistas, predadores. Olhos que avaliaram Sara da cabeça aos pés em segundos, catalogando cada detalhe, cada falha, cada sinal de que ela não pertencia àquele mundo. Alexandre, querido. A voz saiu doce, como mel envenenado. Senti sua falta. Valéria se moveu pelo terraço como se fosse a dona da casa, ignorando completamente a presença de Sara. Ela se aproximou de Alexandre com a confiança de alguém que conhecia cada centímetro daquele corpo, cada pensamento daquela mente. Valéria! Alexandre se levantou lentamente e Sara percebeu que ele havia ativado suas defesas. O homem carinhoso dos últimos dias havia desaparecido, substituído por uma máscara de gelo. O que você está fazendo aqui? Vim ver com meus próprios olhos essa comédia que você está encenando. Ela finalmente se virou para Sara, e o olhar que dirigiu a ela estava carregado de veneno puro. Então essa é sua nova aquisição. Cuidado com suas palavras. A voz de Alexandre saiu baixa, perigosa. Oh, por favor. Valéria riu, um som cristalino e cruel. Você realmente acha que alguém vai acreditar nessa farsa? Uma qualquer com um bebê que apareceu do nada e você quer que o mundo acredite que é amor verdadeiro? Sara sentiu o sangue subir ao rosto, a humilhação queimando como ácido. Cada palavra de Valéria era uma bofetada, cada olhar um julgamento que a condenava como inferior, inadequada, falsa. Ela não é uma qualquer. Alexandre deu um passo em direção a Valéria, e Sara podia ver a fúria controlada em cada linha de seu corpo. Ela é minha esposa. Esposa? Valéria riu novamente, o som ecoando pelo terraço como vidro se quebrando. Alexandre, por favor, nós dois sabemos que você é incapaz de amar alguém depois do que aconteceu. Você está apenas usando essa menina para algum jogo que está planejando. Sara viu Alexandre recuar como se tivesse levado um soco. O que quer que Valéria estivesse insinuando, havia acertado em cheio. O rosto dele se fechou completamente, e Sara percebeu que havia acabado de presenciar a abertura de uma ferida que nunca havia cicatrizado. Saia da minha casa, Alexandre disse, cada palavra saindo como um fragmento de gelo. Sua casa? Valéria se aproximou ainda mais, seus olhos brilhando com uma malícia que fez Sara tremer. Você esqueceu que eu conheço todos os seus segredos, Alexandre. Sei exatamente por que você precisa dessa farsa de casamento. Os advogados me contaram tudo. Sara viu o último vestígio de cor abandonar o rosto de Alexandre. Fosse o que fosse que Valéria sabia, era algo devastador o suficiente para quebrar a armadura de controle que ele sempre usava. E você sabe o que mais eu sei? Valéria continuou, como uma predadora que havia sentido o cheiro do sangue. Sei que no fundo você ainda me ama. Ainda sente minha falta toda noite, ainda lembra do que perdemos. Pare. A voz de Alexandre saiu estrangulada. Mas Valéria não parou. Ela se aproximou dele, suas mãos pálidas tocando o peito dele sobre a camisa de seda. Lembra da nossa lua de mel em Paris? Do nosso bebê? Do sonho que tínhamos de construir uma família? Sara viu Alexandre fechar os olhos, como se cada palavra fosse uma tortura física.
Bebê? Eles haviam tido um bebê? O coração de Sara despencou quando percebeu a dimensão da dor que Alexandre carregava. Você perdeu tudo isso por orgulho, meu amor. Valéria sussurrou, suas palavras venenosas penetrando fundo. Mas eu estou aqui agora, podemos recomeçar, podemos ter tudo de volta. Foi nesse momento que Sara encontrou sua voz. Algo dentro dela se incendiou. Uma fúria protetora que ela não sabia que possuía. Levantou-se da cadeira com tanta força que ela quase tombou. Chega! Sua voz saiu mais alta do que pretendia, ecoando pelo terraço silencioso. Ambos se viraram para ela. Valéria com surpresa e irritação, Alexandre com uma expressão indecifável. Você ouviu o que ele disse? Sara continuou, surpresa com a própria coragem. Ele pediu para você sair. Valéria a encarou como se fosse um inseto particularmente nojento. Desculpe, querida, mas os adultos estão conversando. Ela disse com condescendência. Por que você não vai cuidar do seu bebê e nos deixa resolver nossos assuntos? Nossos assuntos? Sara deu um passo em direção à mulher e, pela primeira vez desde que chegara, viu incerteza nos olhos azuis de Valéria. Você não tem assuntos com ele. Você é passado. Passado? Valéria riu, mas o som estava menos confiante agora. Querida, você não faz ideia do que está falando. Alexandre e eu temos uma história que você jamais conseguirá apagar. Você está certa, Sara admitiu, e viu Valéria sorrir triunfante. Eu nunca vou conseguir apagar o passado de vocês, mas sabe o que eu tenho que você nunca teve? O quê? Valéria perguntou, a voz carregada de desprezo. Eu o olho nos olhos e vejo o homem, não o que ele pode me dar. Sara sentiu as palavras saindo do fundo de sua alma. Eu nunca pediria para ele ser diferente do que é, e eu nunca usaria a dor dele como uma arma contra ele. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sara podia ouvir o som de sua própria respiração, o bater acelerado de seu coração, o vento noturno sussurrando entre as folhas do jardim. Valéria olhou para Alexandre, esperando que ele dissesse algo, que a defendesse, que confirmasse que Sara estava errada. Mas Alexandre permaneceu em silêncio, seus olhos fixos no rosto de Sara, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Você vai se arrepender disso, Valéria disse finalmente, sua voz carregada de veneno. Quando ele se cansar de brincar de casinha com você, quando a novidade passar, ele vai lembrar do que realmente importa. Ela se virou para sair, mas parou na entrada do terraço. Ah, e querida, ela olhou por cima do ombro para Sara. Pergunte a ele sobre Sofia. Pergunte sobre nossa filha que morreu. Vamos ver se depois disso você ainda acha que o conhece. E com essas palavras finais, ela desapareceu, deixando apenas o eco de seus saltos no mármore e um silêncio devastador em seu rastro. Sara se virou lentamente para Alexandre, que havia se tornado pálido como um fantasma. Seus olhos estavam fechados, as mãos tremendo ligeiramente ao lado do corpo. Alexandre, Sara sussurrou. Quando ele abriu os olhos, ela viu uma dor tão profunda, tão crua, que sentiu vontade de chorar. Era a dor de um pai que havia perdido uma filha, de um homem que carregava uma culpa que o estava destruindo lentamente. Você tem perguntas? Ele disse, a voz saindo como um gemido. Eu tenho, Sara admitiu. Mas não agora. Agora você precisamos. Ela não terminou a frase. Em vez disso, se aproximou dele e, sem pensar duas vezes, o abraçou. Sentiu o corpo dele se enrijecer por um momento antes de relaxar contra o dela, seus braços se fechando ao redor dela como se fosse uma tábua de salvação em meio a um naufrágio. Obrigado. Ele sussurrou contra seus cabelos. Por me defender, por ficar. Sara fechou os olhos, respirando o perfume masculino dele, sentindo o calor de seu corpo contra o dela.
Naquele momento, ela soube que algo havia mudado entre eles. O que havia começado como um acordo comercial estava se transformando em algo muito mais profundo e perigoso. Algo que se parecia perigosamente com amor. O relógio da sala marcava 3 da madrugada quando Sara terminou de dobrar a última roupinha de Miguel na mala. Suas mãos tremiam enquanto fechava o zíper, o som ecoando alto demais no silêncio da casa adormecida. O bebê dormia profundamente no berço, alheio ao drama que se desenrolava ao seu redor, seus lábios entreabertos formando um pequeno bico que sempre arrancava sorrisos de Sara. 3 dias haviam se passado desde a visita de Valéria. 3 dias de silêncios carregados e olhares não correspondidos. Alexandre havia se tornado um fantasma em sua própria casa, saindo antes do amanhecer e voltando após o jantar, evitando qualquer oportunidade de conversa. Sara sentia o peso de perguntas não feitas, de explicações não dadas, crescendo entre eles como uma muralha intransponível. Ela havia tentado abordar o assunto 2 vezes. Na primeira, Alexandre simplesmente saiu do cômodo sem dizer uma palavra. Na segunda, ele a olhou com uma expressão tão devastada que ela não teve coragem de continuar. A dor que ele carregava era palpável, preenchendo os espaços da casa como uma névoa tóxica que sufocava qualquer tentativa de normalidade. "Não consigo mais", sussurrou para si mesma, pegando Miguel cuidadosamente no colo. O bebê se aninhou contra seu peito, suspirando baixinho sem acordar. Sara beijou sua testa macia, respirando aquele cheiro único que sempre a acalmava. Mas desta vez, nem mesmo o perfume doce do filho conseguia amenizar o turbilhão de emoções que a consumia. Ela estava se apaixonando por Alexandre. A percepção havia chegado como um soco no estômago durante o café da manhã solitário daquela manhã, quando percebeu que sentia sua falta física, que ansiava pelos momentos em que ele chegava em casa e o rosto se iluminava ao ver Miguel. Mas como amar alguém que carregava tanto sofrimento? Como competir com a memória de uma criança morta e um amor perdido? Sara ajeitou a mochila nas costas, a mesma que carregava na noite em que havia chegado ali, e pegou a mala pequena que havia encontrado no closet. Era irônico como tudo o que possuía agora cabia em 2 bagagens, apesar de todos os presentes caros que Alexandre havia lhe dado. A carta estava sobre a cômoda, um envelope branco contra a madeira escura. Ela havia reescrito 3 vezes, lutando para encontrar palavras que expressassem tudo o que sentia, sem parecer melodramática ou ingrata. No final, havia optado pela simplicidade. "Alexandre, obrigada por me dar um lar quando eu mais precisava. Obrigada por tratar Miguel como se fosse seu filho, mas eu não posso mais fingir ser alguém que não sou em um lugar onde não pertenço. Você merece ser feliz e eu estou atrapalhando isso. Cuide-se." Sara. Ela sabia que as palavras eram inadequadas, que não conseguiam capturar a complexidade do que sentia. Como explicar que estava partindo não por falta de amor, mas por excesso dele? Como dizer que via a dor dele como se fosse sua própria e que não suportava mais a sensação de ser uma intrusa em sua vida? Sara deu uma última olhada no quarto que havia se tornado seu refúgio. A cama onde havia dormido as melhores noites de sua vida, a poltrona onde amamentava Miguel todas as manhãs enquanto observava o jardim despertar com o sol, o banheiro luxuoso onde pela primeira vez se sentira como uma rainha. Tudo seria apenas uma lembrança dali em diante. "Vamos, meu amor", sussurrou para Miguel. "Vamos para a nossa aventura." O corredor estava mergulhado na escuridão, apenas as luzes de emergência criando pequenas ilhas de claridade. Sara conhecia cada tábua do assoalho, cada quadro na parede, cada curva do caminho até a saída. Seus pés descalços não faziam ruído no mármore frio.
e ela se movia como uma sombra em direção à liberdade. Ao passar pela porta do escritório de Alexandre, hesitou. Uma fresta de luz escapava por baixo da porta, indicando que ele ainda estava acordado. Sara podia imaginá-lo sentado atrás da mesa imponente, perdido em trabalho que provavelmente nem precisava ser feito, usando o escritório como escape da realidade que os cercava. Por um momento, ela considerou bater na porta, dizer adeus pessoalmente, talvez tentar uma última conversa, mas sabia que se olhasse nos olhos dele, perderia a coragem. E partir era a coisa certa a fazer, por mais que doesse. A porta da frente se abriu silenciosamente. Alexandre havia mandado lubrificar todas as dobradiças da casa quando Miguel chegou, para não acordá-lo com ruídos desnecessários. Mais uma demonstração de cuidado que fazia o coração de Sara se apertar de dor. A noite estava fria e clara, estrelas brilhando como diamantes contra o veludo escuro do céu. Sara ajeitou a mantinha sobre Miguel e começou a caminhar pelo jardim em direção ao portão. Cada passo a afastava de tudo o que havia aprendido a amar. Cada metro era uma pequena morte. Foi quando estava na metade do caminho que ouviu: Sara! A voz cortou a noite como uma lâmina, carregada de desespero e algo que soava perigosamente como pânico. Sara se virou para ver Alexandre correndo pelo jardim, ainda vestindo a roupa do jantar, os cabelos desalinhados como se tivesse passado as mãos por eles repetidas vezes. Ele a alcançou em segundos, ofegante, os olhos brilhando com uma emoção que ela não conseguia identificar no escuro. "O que você está fazendo?" ele perguntou, embora a resposta fosse óbvia. "Partindo." Sara respondeu simplesmente, forçando a voz a sair firme. "Por quê?" A pergunta simples carregava tanto peso que Sara sentiu os joelhos fraquejarem. Miguel se mexeu em seus braços, perturbado pela tensão no ar, mas felizmente não acordou. "Porque não posso mais fingir." Ela admitiu, as palavras saindo como um sussurro. "Fingir o quê?" "Que pertenço aqui. Que sou suficiente para você. Que posso competir com fantasmas." Alexandre deu um passo em direção a ela e Sara pôde ver que ele estava tremendo. "Você leu a carta?" Ela perguntou. "Li." Ele respondeu, puxando o papel amassado do bolso. "Está errado em tudo." "Como assim?" Alexandre passou as mãos pelos cabelos, um gesto de frustração que Sara havia aprendido a reconhecer. "Você não está atrapalhando nada. Vocês são a melhor coisa que aconteceu na minha vida em anos." Mas Valéria disse muitas coisas. Alexandre a interrompeu. "A maioria mentiras destinadas a machucar. Ela é especialista nisso." O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo som do vento nas árvores e pela respiração ofegante de Alexandre. Sara podia sentir a luta interna dele, a batalha entre o desejo de se abrir e o instinto de se proteger. "Conta para mim," ela disse baixinho. "Sobre Sofia, sobre o que aconteceu." Alexandre fechou os olhos, como se as palavras fossem dor física. "Sofia era nossa filha." Ele começou, a voz saindo estrangulada. "Tinha 2 anos quando o câncer..." Ele não conseguiu terminar a frase, mas não precisava. Sara sentiu lágrimas queimarem seus olhos, imaginando a dor inimaginável de perder uma criança. "Valéria me culpou." Alexandre continuou após um momento. "Disse que se eu tivesse insistido em mais exames, se tivesse procurado outros médicos mais cedo, talvez ela estivesse certa. Talvez eu pudesse ter salvado minha filha." "Alexandre, não!" Sara começou, mas ele balançou a cabeça. "Depois do funeral, Valéria partiu. Disse que não conseguia me olhar sem lembrar do que havíamos perdido. E eu enterrei tudo. A dor, a culpa, a capacidade de sentir qualquer coisa." Sara sentiu o coração se partir.
Agora entendia a dor nos olhos dele, a forma como se iluminava ao ver Miguel, como se tocasse em algo que havia dado como perdido para sempre. Até vocês chegarem, Alexandre continuou, olhando diretamente para ela. Miguel me lembrou do que era ser humano, e você me fez lembrar do que era sentir esperança. Mas Valéria é passado. Alexandre disse com firmeza. Um passado doloroso que eu carrego, mas passado mesmo assim. Vocês são presente, são futuro. Sara sentiu as lágrimas escorrerem livremente agora. Miguel se mexeu em seus braços, acordando lentamente, piscando os olhinhos confusos na escuridão. Por favor, Alexandre sussurrou, e Sara nunca havia ouvido tanta vulnerabilidade em sua voz. Volta para casa. Por quê? Ela perguntou, ecoando a pergunta dele de momentos antes. Alexandre se aproximou mais, tão perto que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo, o cheiro de seu perfume misturado com algo puramente masculino. Porque agora vocês são meu lar, ele disse, suas palavras ecoando as da carta que Sara havia deixado. Miguel escolheu aquele momento para acordar completamente, olhando entre Sara e Alexandre com curiosidade sonolenta. Então, como havia feito na primeira noite, estendeu os bracinhos em direção a Alexandre. Papai, o bebê disse claramente, e desta vez Alexandre não hesitou. Ele pegou Miguel no colo com a delicadeza de sempre, e Sara viu lágrimas brilharem em seus olhos quando o bebê se aconchegou contra seu peito. Volta para casa, Alexandre repetiu, olhando para Sara por cima da cabeça de Miguel. Por favor. Sara olhou para os dois, o homem forte que havia aprendido a amar e o filho que parecia ter encontrado o pai que nunca tivera. A imagem era tão perfeita, tão certa, que ela se perguntou como havia considerado destruí-la. Para casa. Ela concordou, e pela primeira vez em dias sorriu. Alexandre estendeu a mão livre para ela e Sara a pegou, sentindo os dedos dele se entrelaçarem com os seus. Juntos, caminharam de volta para a casa, para a vida que estavam construindo juntos, deixando para trás as sombras do jardim e os fantasmas que haviam quase os separado. A porta se fechou atrás deles com um som suave, mas definitivo, como se estivesse selando uma promessa. E pela primeira vez, desde que se conheceram, Sara sentiu que realmente estava em casa. O primeiro raio de sol da manhã filtrava através das cortinas de linho, quando Sara acordou com o som familiar de Miguel balbuciando em seu berço. Mas hoje havia algo diferente na qualidade da luz, uma suavidade dourada que parecia abraçar o quarto inteiro. Ela se espreguiçou entre os lençóis de seda, ainda admirada com o luxo que havia se tornado rotina em sua vida. 2 semanas haviam se passado desde a noite no jardim. 2 semanas que transformaram completamente a dinâmica da casa. Alexandre não era mais o fantasma silencioso que evitava sua presença. Em vez disso, ele havia se tornado uma presença constante e reconfortante, como se tivesse finalmente permitido que as muralhas ao redor de seu coração começassem a desmoronar. "Bom dia, meu príncipe", Sara murmurou, pegando Miguel no colo. O bebê sorriu aquele sorriso banguela que derretia corações, estendendo as mãozinhas gordinhas para tocar o rosto da mãe. Aos 10 meses, ele estava cada dia mais esperto e carismático, uma pequena personalidade que conquistava todos ao seu redor. "Mamã!" Miguel balbuciou alegremente. "Papá!" Sara sentiu o coração acelerar ao ouvir a palavra. Miguel havia começado a chamar Alexandre de papá, com mais frequência, e cada vez que acontecia, ela via algo se iluminar nos olhos do homem. Era como se o bebê estivesse curando feridas que ela nem sabia que existiam. O cheiro de café fresco e pão quentinho subindo da cozinha indicava que Carmen já estava preparando o café da manhã. Mas hoje havia algo especial no ar.
um aroma que Sara não conseguia identificar completamente. Depois de vestir Miguel com um macacão azul claro que realçava seus olhos castanhos, Sara desceu as escadas em direção à cozinha. O que encontrou a fez parar na porta, o coração se enchendo de uma ternura tão intensa que quase doía. Alexandre estava diante do fogão, vestindo apenas uma calça de pijama de seda escura e uma camiseta branca que destacava os músculos de seus braços. Seus cabelos estavam bagunçados de sono e havia uma concentração adorável em seu rosto enquanto tentava virar o que parecia ser uma panqueca na frigideira. "Papá!" Miguel gritou alegremente, se contorcendo nos braços de Sara para ir até Alexandre. Alexandre se virou, um sorriso se espalhando por seu rosto quando viu os dois na porta. Sara nunca se cansava de ver aquela transformação, como ele passava do empresário sério e controlado para um homem completamente desarmado pela presença de uma criança. "Bom dia, pequeno." Alexandre se aproximou, estendendo os braços para receber Miguel. "E bom dia para você também," ele disse para Sara, seus olhos brilhando com uma calidez que fazia seu estômago se revirar de formas deliciosas. "O que você está fazendo?" Sara perguntou, observando a cozinha ligeiramente bagunçada. "Tentando fazer panquecas," Alexandre admitiu, parecendo meio envergonhado. "Carmen saiu cedo para comprar frutas no mercado, e eu pensei que seria legal preparar o café da manhã para vocês." Sara sentiu o coração derreter completamente. Ver aquele homem poderoso que comandava reuniões milionárias e tomava decisões que afetavam centenas de funcionários, lutando com uma receita simples de panqueca por causa deles, era uma das coisas mais tocantes que já havia presenciado. "Como está indo?" Ela se aproximou do fogão, observando a panqueca meio queimada na frigideira. "Terrível." Alexandre riu, um som genuíno que ainda a surpreendeu pela raridade. "Acho que tenho mais talento para contratos do que para culinária." Miguel, aninhado nos braços de Alexandre, estendeu uma mãozinha em direção à frigideira, fascinado pelo chiado do óleo quente. "Não, pequeno." Alexandre segurou delicadamente a mãozinha do bebê. "Isso queima. Papai não quer que você se machuque." A palavra saiu tão naturalmente que Alexandre só percebeu o que havia dito quando viu a expressão no rosto de Sara. Por um momento, um silêncio carregado se instalou entre eles. Alexandre começou, claramente perturbado por ter se referido a si mesmo como pai de Miguel. "Está tudo bem," Sara disse suavemente, tocando seu braço. "Ele é sortudo por ter você." Alexandre a olhou com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Havia algo nos olhos dele, uma gratidão misturada com algo mais profundo, mais perigoso, algo que se parecia perigosamente com amor. "Deixa eu ajudar," Sara ofereceu, tentando quebrar a tensão do momento. Eles trabalharam lado a lado na cozinha, Alexandre segurando Miguel, enquanto Sara salvava as panquecas. O bebê observava tudo com fascínio, fazendo comentários incompreensíveis que os dois fingiam entender perfeitamente. "Muito bem observado, Miguel," Alexandre disse seriamente quando o bebê balbuciou algo enquanto Sara mexia a massa. "Eu também acho que sua mãe está fazendo um trabalho excelente." Sara riu, enchendo uma colher com massa e oferecendo a Alexandre. "Prove," ela disse. "Vê se está doce o suficiente." Alexandre se inclinou para provar, mas em vez de pegar a colher, seus lábios roçaram os dedos de Sara quando ela a segurou perto de sua boca. O toque foi elétrico, enviando ondas de calor pelo braço dela. Eles ficaram congelados por um momento, os olhos se encontrando sobre a cabeça de Miguel. "Está perfeita," Alexandre murmurou, mas Sara tinha certeza de que ele não estava falando sobre a massa. O resto do café da manhã passou em uma atmosfera de intimidade doméstica que Sara nunca havia experimentado antes.
Alexandre insistiu em alimentar Miguel, fazendo caretas engraçadas que faziam o bebê rir alto. Sara observava os dois, o coração se enchendo de uma felicidade tão intensa que chegava a assustar. Ele adora você. Sara observou, vendo Miguel bater palminhas toda vez que Alexandre fazia uma voz engraçada. O sentimento é mútuo. Alexandre respondeu, limpando um pouco de papinha do queixo de Miguel. Às vezes eu me pergunto como vivi sem ele. Sem vocês dois. Depois do café, Alexandre surpreendeu Sara mais uma vez. Pensei que poderíamos passar o dia no jardim. Ele sugeriu. Faz tempo que não aproveitamos o sol da manhã. O jardim estava deslumbrante na luz dourada da manhã. Alexandre havia espalhado uma manta xadrez sob a sombra de uma árvore centenária, e Carmen havia preparado uma cesta com lanchinhos e sucos. Miguel engatinhava pela grama macia, fascinado por cada folha, cada flor, cada inseto que cruzava seu caminho. Cuidado, pequeno! Alexandre disse, aparando uma queda quando Miguel tentou se equilibrar para alcançar uma borboleta. Sara observava da manta, o coração transbordando de amor pelos dois homens de sua vida. Era surreal pensar que apenas alguns meses atrás ela era uma mãe desesperada sem perspectivas, e agora estava vivendo um conto de fadas que nem ousava sonhar. Em que você está pensando? Alexandre se sentou ao lado dela na manta, Miguel ocupado brincando com um conjunto de blocos coloridos que haviam trazido. Em como a vida pode mudar rapidamente. Sara respondeu honestamente. Alguns meses atrás, eu não tinha nada. Agora tenho isto. Ela gesticulou para abranger o jardim, a casa, ele. Você tem mais do que sabe. Alexandre disse baixinho. O que você quer dizer? Em vez de responder, Alexandre se inclinou e pegou uma margarida que crescia perto da manta. Com dedos surpreendentemente hábeis, ele começou a tecer outras flores pequenas junto com ela. O que você está fazendo? Sara perguntou intrigada. Algo que aprendi a fazer para Sofia. Alexandre respondeu. E Sara percebeu que era a primeira vez que ele mencionava a filha sem que a dor o paralisasse completamente. Ela adorava flores no cabelo. Ele terminou a pequena coroa de flores e, com uma delicadeza infinita, a colocou na cabeça de Sara. Seus dedos roçaram suas têmporas, enviando arrepios por todo o seu corpo. Perfeita, ele murmurou. Seus olhos percorrendo o rosto dela com uma adoração que fez seu estômago se revirar. Alexandre, Sara começou, mas foi interrompida por Miguel, que havia engatinhado até eles e agora tentava escalar o joelho de Alexandre. Papá, ufa! O bebê disse claramente, estendendo os bracinhos. Alexandre o pegou no colo, girando-o no ar até Miguel rir alto de alegria. O som da risada infantil ecoou pelo jardim, misturando-se com o canto dos pássaros e o sussurro da brisa nas folhas. Ufa! Miguel repetiu, batendo palminhas. Você quer ufa de novo? Alexandre perguntou, fazendo a voz de criança. Então ufa você vai ter. Ele levantou Miguel acima da cabeça novamente, o bebê gritando de alegria. Sara observava a cena, lágrimas de felicidade borrando sua visão. Era impossível não ver o pai que Alexandre estava se tornando, a forma como sua personalidade se transformava na presença de Miguel. Quando Alexandre finalmente se sentou novamente na manta, Miguel aconchegado em seu colo, havia algo diferente no ar. Uma intimidade, uma cumplicidade que não estava lá antes. Sara, Alexandre disse, sua voz mais séria, eu preciso te dizer uma coisa. O quê? Ela perguntou, de repente nervosa. Os 30 dias acabaram há uma semana. Sara sentiu o coração parar. Ela havia perdido completamente a noção do tempo, tão absorta na felicidade doméstica que esquecera completamente do prazo original de seu acordo. Eu sei, ela murmurou.
E você ainda está aqui? Estou. Por quê? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades. Sara olhou para Miguel, que havia adormecido no colo de Alexandre, depois para o homem que havia se tornado muito mais do que esperava. Porque não há lugar no mundo onde eu preferiria estar, ela admitiu. Alexandre estendeu a mão livre e tocou delicadamente o rosto dela, seu polegar acariciando sua bochecha. Nem eu, ele disse baixinho. Nem eu. E ali, sob o sol dourado da manhã, com Miguel dormindo peacefully entre eles e o perfume das flores enchendo o ar, Sara soube que havia encontrado não apenas um lar, mas uma família. Uma família que ela estava determinada a proteger e amar pelo resto de sua vida. A noite havia chegado com uma brisa suave que carregava o perfume das rosas brancas do jardim. Sara ajeitou o vestido de seda azul marinho, sua cor favorita, como Alexandre havia descoberto através de pequenas observações ao longo dos meses, e verificou Miguel pela última vez. O bebê dormia profundamente em seu berço, uma mãozinha agarrada ao ursinho de pelúcia que Alexandre havia trazido de uma viagem de negócios na semana anterior. 3 meses haviam se passado desde aquela manhã transformadora no jardim. 3 meses de pequenos gestos que construíram uma intimidade que Sara nunca havia experimentado antes. Alexandre acordava mais cedo para preparar mamadeiras quando Miguel passava noites agitadas. Ela deixava café fresco pronto quando ele chegava tarde de reuniões importantes. Eles haviam criado uma dança delicada de cuidados mútuos, uma linguagem silenciosa de amor que nenhum dos dois ainda havia verbalizado completamente. Carmen havia mencionado no café da manhã que Alexandre estava planejando algo especial para aquela noite. A governanta, que havia se tornado uma confidente querida, sorriu misteriosamente quando Sara tentou arrancar detalhes dela. Apenas se arrume bonita, querida. Carmen havia dito, seus olhos brilhando com segredos. O senhor Alexandre preparou uma surpresa que você nunca esquecerá. Agora, descendo as escadas com o coração batendo acelerado, Sara podia ver luzes suaves vindas do terraço. Não eram as luzes normais da casa, mas algo mais íntimo, mais romântico. O som de música clássica flutuava pelo ar, uma melodia suave que ela reconheceu como uma das favoritas de Alexandre. Sara, a voz dele veio do terraço. Pode vir aqui, por favor? Sara seguiu a voz, seus pés descalços silenciosos no mármore frio. O que viu quando chegou ao terraço a fez parar abruptamente, uma mão voando para cobrir a boca em surpresa. O espaço havia sido completamente transformado. Centenas de velas flutuavam em pequenos recipientes de cristal, criando um oceano de luz dourada que dançava com a brisa noturna. Pétalas de rosa branca estavam espalhadas pelo chão, formando um caminho delicado que levava ao centro do terraço. Uma mesa pequena estava posta para 2, com cristais que refletiam a luz das velas e uma garrafa de champanhe resfriando numa urna de prata. Mas o que mais a impressionou foi Alexandre. Ele estava no centro do terraço, vestido um smoking que parecia ter sido feito especificamente para seu corpo. Seus cabelos estavam penteados para trás e havia uma intensidade em seus olhos que fez o coração de Sara disparar. Nas mãos, ele segurava uma única rosa branca, mas não era isso que fazia suas pernas tremerem. Era a expressão em seu rosto, vulnerabilidade pura, amor exposto, esperança misturada com medo. Era a expressão de um homem prestes a colocar seu coração inteiro na linha. Você está... Sara começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Linda! Alexandre completou, se aproximando dela lentamente. Você está absolutamente deslumbrante. Ele ofereceu a rosa, e quando Sara a pegou, seus dedos se tocaram brevemente. Mesmo esse contato mínimo enviou ondas de eletricidade pelo braço dela. Alexandre, o que é tudo isso? Ela perguntou,
gesticulando para a decoração elaborada. Ele hesitou, passando uma mão pelos cabelos, numa demonstração rara de nervosismo. É o que deveria ter sido nosso primeiro encontro real. Nossa primeira noite como nós mesmos. Sarah sentiu lágrimas picar em seus olhos. Em todos os meses que haviam passado juntos, eles nunca haviam tido um encontro real. Suas interações eram sempre mediadas pela presença de Miguel, pelas responsabilidades da casa, pelos compromissos sociais que o papel de esposa exigia dela. Nunca havia existido um momento que fosse apenas sobre eles dois. Você fez tudo isso para mim? Ela perguntou, a voz saindo como um sussurro. Para nós. Alexandre corrigiu, oferecendo o braço para ela. Venha, deixe-me cortejar você adequadamente. Sarah aceitou o braço dele, sentindo a firmeza dos músculos sob o tecido caro do smoking. Ele a conduziu até a mesa, afastando a cadeira para ela com uma galanteria que fez seu coração acelerar ainda mais. O jantar foi servido como uma sinfonia. Pratos que Alexandre havia encomendado de um restaurante francês exclusivo, cada um uma obra de arte culinária que explodia de sabores no paladar. Mas Sarah mal conseguia se concentrar na comida, totalmente absorta no homem à sua frente. Alexandre estava diferente naquela noite. A máscara de controle que ele sempre usava havia desaparecido completamente, substituída por uma honestidade crua que a deixava sem respiração. Ele contou histórias de sua infância, revelou medos que nunca havia compartilhado com ninguém, fez perguntas sobre os sonhos dela que iam muito além da sobrevivência diária. Você sempre quis ser mãe? Ele perguntou durante o prato principal, seus olhos fixos no rosto dela. Sarah considerou a pergunta cuidadosamente, girando a taça de champanhe entre os dedos. Sempre sonhei com uma família, ela admitiu. Mas não da forma como aconteceu. Eu imaginava um marido apaixonado, uma casa com quintal, talvez um cachorro. Ela riu suavemente. A realidade foi bem diferente. Você se arrepende? Alexandre perguntou, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que fez Sarah perceber que a resposta realmente importava para ele. De ter Miguel? Nunca. Sarah respondeu sem hesitar. De como tudo aconteceu. Às vezes. Mas não posso me arrepender de algo que me trouxe até aqui, até você. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Alexandre se inclinou para a frente, seus olhos procurando os dela com uma intensidade que fez seu estômago se revirar. Sarah, ele disse, a voz rouca de emoção. Eu preciso te dizer algo. O quê? Ela sussurrou. Eu te amo. As palavras pairaram no ar entre eles como pétalas de rosa flutuando na brisa. Sarah sentiu o coração parar completamente antes de disparar em velocidade tripla. Ela havia esperado, sonhado, ansiado por essas palavras, mas ouvi-las em voz alta era ainda mais avassalador do que imaginara. Alexandre, ela começou, mas ele ergueu uma mão delicadamente. Deixe-me terminar. Por favor. Ele se levantou da cadeira, começando a andar ao redor da mesa. Eu te amo de uma forma que não sabia ser possível. Não apenas como a mãe do Miguel, não apenas como a mulher que trouxe alegria de volta à minha vida. Eu te amo como Sarah. A mulher que me desafia, que me faz rir, que me faz querer ser um homem melhor a cada dia. Sarah sentiu lágrimas escorrerem livremente pelo rosto, borrando toda a maquiagem que havia aplicado cuidadosamente. Eu passei tanto tempo acreditando que não merecia uma segunda chance de felicidade. Alexandre continuou, parando atrás da cadeira dela. Que a morte de Sofia era uma punição por algo que eu havia feito errado. Mas você me mostrou que o amor não é uma punição, é um presente. Sarah se virou na cadeira para encará-lo, e o que viu a fez perder completamente a respiração.
Alexandre estava ajoelhado no chão, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto tirava uma pequena caixa de veludo do bolso interno do smoking. "Oh, meu Deus!" Sara sussurrou, as mãos voando para cobrir a boca. "Sara!" Alexandre abriu a caixa, revelando um anel que tirou seu fôlego. Não era ostensivo ou extravagante, mas sim elegante e atemporal. Um diamante solitário cercado por pequenas safiras azuis que combinavam perfeitamente com seus olhos. "O contrato que assinamos já acabou faz tempo, mas eu não quero que você seja minha esposa por obrigação ou conveniência." Ele pausou, engolindo em seco antes de continuar. "Eu quero que você seja minha esposa porque me ama, porque escolhe construir uma vida comigo, criar uma família comigo, envelhecer comigo. Eu quero adotar Miguel oficialmente, dar a ele meu nome, ser o pai que ele merece. Eu quero mais filhos contigo, se você quiser. Eu quero acordar ao seu lado todos os dias, pelo resto da minha vida." Sara estava soluçando agora, lágrimas de alegria escorrendo como cascatas pelo rosto. "Sara Maria Santos," Alexandre disse solenemente, "você aceita se casar comigo? De verdade desta vez? Para sempre?" Sara olhou para o homem ajoelhado à sua frente. O homem que havia aberto sua casa para ela numa noite desesperada. Que havia tratado seu filho como se fosse sangue de seu sangue, que havia curado feridas que ela nem sabia que tinha, e havia ensinado seu coração a amar de uma forma que ela nunca soubera ser possível. "Sim," ela sussurrou, e depois mais alto. "Sim, claro que sim." Alexandre se levantou rapidamente, deslizando o anel no dedo dela com mãos que tremiam de emoção. O anel se ajustou perfeitamente, como se tivesse sido feito especialmente para ela. O que Sara suspeitava provavelmente havia sido. Então Alexandre a puxou para seus braços e, pela primeira vez, desde que se conheceram, a beijou. Não foi um beijo delicado ou hesitante. Foi um beijo que falava de meses de desejo reprimido, de amor finalmente declarado, de promessas de um futuro juntos. Sara se derreteu contra ele, seus braços se enrolando ao redor do pescoço dele, finalmente livre para demonstrar o amor que havia guardado no coração por tanto tempo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Alexandre apoiou a testa contra a dela, seus olhos fechados, como se estivesse memorizando o momento. "Eu te amo." Sara sussurrou contra seus lábios. "Eu te amo tanto que às vezes dói." "Nunca vai doer de novo." Alexandre prometeu, beijando-a suavemente mais uma vez. "Eu vou passar o resto da minha vida certificando-me de que você se sinta amada, valorizada, protegida." Um choro baixinho vindo do interior da casa os fez se separar. Miguel havia acordado, como se soubesse instintivamente que algo importante estava acontecendo. "Vou buscá-lo," Sara disse, mas Alexandre a segurou delicadamente. "Vamos buscá-lo," ele corrigiu. "Juntos, como uma família." E foi assim que encontraram Miguel alguns minutos depois, de pé no berço, segurando as grades e olhando ao redor com aquela curiosidade infinita dos bebês. Quando viu os dois entrando juntos no quarto, seu rosto se iluminou com um sorriso que poderia competir com o sol. "Nom, papá, mamã!" ele gritou alegremente, estendendo os bracinhos para ambos. Alexandre o pegou no colo e Sara se aconchegou ao lado deles. Por um momento, os três ficaram ali abraçados, uma família finalmente completa. "Bem-vindo à nossa para sempre, pequeno!" Alexandre sussurrou para Miguel, que respondia com gorgolejos alegres. E enquanto observava seu filho nos braços do homem que amava, Sara soube que havia encontrado muito mais do que um lar ou uma segunda chance. Havia encontrado seu destino, sua alma gêmea, sua felicidade para sempre. O conto de fadas havia começado com desespero, numa noite chuvosa,
mas estava terminando com amor numa noite estrelada. E Sara não poderia ter imaginado um final mais perfeito.